remuneração baixa, tem uma atenção baixa aos direitos que têm como trabalhadores. E nessa mesma pegada, o terceiro ponto que a Cardell Charney destaca é o do trabalho informal, das pessoas que não trabalham como formalmente, né, que vão se virando e que ficam mais desamparadas, mais vulneráveis numa situação como essa. Então, também procurar caminhos criativos para integrar melhor esse tipo de trabalho, para regularizar melhor, para reconhecer esse tipo de trabalho e conferir a esses trabalhos alguns direitos básicos que os trabalhadores devem ter, é outra questão que ele coloca destaque. E nessa questão de buscar mais soluções, buscar soluções inovadoras, criativas, pensar fora dos padrões que a gente tem, de achar que, como o Papa Francisco gosta de dizer, né, de acabar recorrendo sempre ao mas sempre tudo foi assim, né, e não ser capaz de pensar em coisas novas. Nessa toada também que o Cardell Charney fala sobre a falência disso que ele chama de paradigmas tecnocráticos, né, de uma sociedade totalmente baseada ou no Estado ou totalmente baseada no mercado, e de como esse tipo de modelo é completamente insuficiente. E, de novo, é uma coisa que muita gente já percebia e que a pandemia deixa descarado. E que o Estado é importante, o mercado é importante, mas, acima de tudo, a gente precisa da coparticipação de todos, das pessoas, das pequenas comunidades, né, dos povos que se organizam. Né? E isso que é fundamental, que é imprescindível para a gente conseguir encontrar novos caminhos. E esse modelo, ele é insustentável, ele já era insustentável antes, mas a pandemia deixa isso mais à mostra, porque nesse modelo em que uns saem ganhando, outros saem perdendo, uns ganham às custas dos outros, uma situação como a pandemia mostra que, no fim, até aqueles que, numa situação normal, saem ganhando, também saem perdendo. De tão frágil que é esse modelo. Né? E aí entra a sabedoria que a fé cristã transmite, o olhar que a experiência cristã transmite, o lugar da contemplação, de uma atitude de escuta, de uma atitude de respeito diante da realidade, diante do outro, uma atitude de oração, porque é essa atitude que dá para a gente um olhar diferente diante da realidade. Um olhar capaz de reconhecer o valor de cada pessoa, um olhar que não domina, que não é possessivo, que não instrumentaliza o outro, que não é indiferente diante do sofrimento do outro e que, portanto, é capaz de operar na gente uma conversão, diz o Cardell Charney. Uma conversão do quê? Ele fala das relações, do estilo de vida, das nossas expectativas e das políticas públicas. É preciso haver uma conversão em todos esses níveis, né? E todos esses níveis estão ligados, como a gente rezou aqui, né? Tudo está interligado. O jeito como a gente vive as nossas relações, o jeito como a gente toca a nossa vida, o jeito como a gente desenvolve as nossas expectativas, e em cima disso tudo vem a forma como a política está organizada. E tudo isso vai bebendo de uma mesma raiz, que é o olhar que a gente tem diante da realidade. Um olhar que instrumentaliza, que pensa só no próprio bem, e que acaba sendo diferente ao outro, vai construir relações, estilos de vida, expectativas e políticas que conduzem à destruição, que são frágeis, que não são capazes de criar, de fomentar uma sociedade em que a gente cuida uns dos outros. E um olhar que é capaz de enxergar o outro, que é capaz de não ser indiferente à dor do outro, vai criar relações, estilos de vida, expectativas e políticas que sejam capazes de dar um estilo cuidador, um estilo terno para toda a sociedade. Né? E nisso, a gente, como comunidade cristã, como igreja, é justamente chamado a ser sinal disso tudo. Né?
Nesse sentido que uma comunidade cristã deveria ser o âmbito, o ambiente em que a gente vive esse cuidado uns com os outros, para ser um sinal para toda a sociedade. Porque as pessoas, mesmo nós de dentro da comunidade cristã, a gente tende a ser descrente com a possibilidade de viver numa comunidade, numa sociedade onde a gente se importe uns com os outros, onde cada um seja acolhido no seu valor, seja acolhido como é. E nós, como igreja, somos chamados a ser, como diz o Concílio Vaticano II, sinal e instrumento da unidade da humanidade, né? Como o Papa diz, cada comunidade cristã é chamada a ser um oásis de misericórdia, um lugar em que eu sou acolhido, um lugar em que cada um é valorizado, um lugar em que a gente se importa uns com os outros, cuida uns dos outros, mantém as relações firmes uns com os outros, perdoa, reconcilia, trabalha pelo bem de todos e não é autorreferencial, como também o Papa gosta de dizer, não fica só se importando consigo mesmo, com a própria comunidade, com a própria instituição, mas está a serviço, né? Sobre o prefácio, era principalmente isso que eu queria comentar. Se alguém quiser fazer um comentário agora sobre essas questões, a gente dialogar um pouquinho sobre isso antes do próximo texto, podem ficar à vontade. Eu só queria te dar uma dica, não sei se você tá no computador? Tô. Você está com um livro aí na tua tela? Tô. Então, você pode, eu estou te colocando aqui como co-anfitrião, tá? Uhum. Para que você possa... Compartilhar a tela. Exatamente. Beleza. Tranquilo. Eu faço isso a partir do próximo texto, que daí a gente vai lendo integralmente também. Obrigado, Beto. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos para frente. Uhum. Estão vendo a minha tela aqui, né? Sim. A gente pode ir fazendo leitura parágrafo por parágrafo. Quem quiser ficar à vontade para ler o primeiro parágrafo aqui. Tá bom o tamanho para todo mundo enxergar? Não, aqui não. Quem quiser ler o primeiro parágrafo pode se voluntariar e ficar à vontade. Ao entardecer, assim começa o evangelho que ouvimos. Desde as semanas que perece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem. Presente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem nos olhares. Revemo-nos nos temores e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, somos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E nesse barco estamos todos, tal como os discípulos, que falavam a uma só voz. Dizem, angustiados, vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Obrigado, Eva. Essa é a homilia que o Papa fez naquele dia da oração na Praça de São Pedro, que acho que todo mundo vai se lembrar, que é um momento muito marcante aí desses últimos meses, né? A Praça de São Pedro vazia, de noite, chuvosa, e o Papa ali sozinho, conduzindo uma liturgia da palavra, em que foi lido o trecho do Evangelho de Marcos, que fala da tempestade,
e de Jesus acalmando essa tempestade. E em seguida o Papa fez essa homilia. Então aqui ele está situando essa nossa situação como uma situação parecida com a dos discípulos, né? Parece que cai a noite no mundo, das nossas cidades, a gente encontra essa espécie de vazio, essa espécie de desolação, né? E parece que a gente fala como os discípulos, vamos perecer, né? E aqui ele já vai dando uma pista da reflexão que ele vai fazer, que a gente vai percebendo que por conta própria, cada um no seu fechado, no seu individualismo, não vai chegar a lugar nenhum, mas só quando a gente realmente vive a comunhão, vive em comunidade, a gente vai conseguir encontrar uma saída. Alguém quer continuar lendo esse segundo parágrafo? E rever-nos nessa narrativa é fácil, difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está na popa, na parte do barco, que afunda primeiro. E que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai. É a única vez no Evangelho que vamos ver Jesus a dormir. Acordam-no, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Procuremos compreender em que consiste essa falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus. Não é que deixaram de crer nele, pois invocam-no. Mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importas? Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles. Não cuide deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: não te importas de mim? É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. Alguém pode continuar? Beto. Comentar um pouquinho aqui antes da gente dar continuidade. Aqui tá bem o eixo da reflexão que o Papa vai fazer, né? Partindo desse evangelho. Ele pega essa pergunta de Jesus para os discípulos, ainda não tendes fé, e vai tentar destrinchar isso. Procuremos compreender, né, diz o Papa. Em que consiste essa falta de fé dos discípulos? O que significa o fato de Jesus dizer para eles que eles não têm fé? E o Papa diz aqui, não é que deixaram de crer em Jesus, porque eles estão justamente chamando por Jesus. E às vezes a gente faz uma leitura um tanto superficial dessa passagem, achando que esse não ter fé é simplesmente não conseguir chegar a recorrer a Jesus, a Deus, para que no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas necessidades, né? E aqui está talvez o tema principal dessa homilia do Papa, e que faz desse texto dele, na minha opinião, um dos textos mais bonitos, profundos e importantes do pontificado de Francisco. Aqui está em questão a natureza da oração. Qual a importância da oração? O que a gente entende quando a gente pensa em oração? Porque muitas vezes a gente tem uma compreensão de oração que é mais parecida com um passe de mágica do que com uma relação confiante com Deus. Uma relação que também é capaz de nos transformar. Numa situação como essa,
tão drástica da pandemia, é muito fácil a gente pensar na oração como se a gente recorresse a Deus para que Ele resolvesse as coisas magicamente. Estalasse os dedos e tudo parasse. A gente sabe que não é assim. A gente vê que não é assim. E quando a gente vê que não é assim, a gente se pergunta, mas então a oração é o quê? E é essa pergunta que o Papa tenta responder nessa homilia. E por baixo, por trás, na base dessa pergunta de o que significa orar, está uma questão ainda mais profunda, que talvez seja a questão mais central da religiosidade em si mesma, que é a questão de como que Deus se manifesta no nosso mundo. Como Ele age na nossa vida. Como Ele age no mundo. De que modo a presença de Deus se manifesta? Essa é uma questão que está muito ligada com a questão de o que significa a oração. E que está muito ligada com a situação que a gente vive hoje. E aqui, nesse parágrafo, o Papa já vai começando a dar a resposta. Essa falta de fé que Jesus identifica nos discípulos não é simplesmente achar que ele não é capaz de fazer alguma coisa, porque eles tentam, chamam Jesus, eles procuram Jesus nesse momento, mas é o modo como eles invocam Jesus, dizendo: Mestre, você não se importa que a gente pereça? E esse você não se importa, que é aquilo que na visão do Papa nessa homilia é o que afeta, que chega a ofender o coração de Jesus. E o Papa diz, numa família, por exemplo, uma das coisas que mais dói a gente ouvir é dizer: você não se importa comigo. Eu não sou importante para você. E foi isso que Jesus ouviu naquele momento. E é isso que Jesus está identificando como falta de fé. É considerar que ele, no fim das contas, não se importa com a gente, que ele está com as costas voltadas para nós. Que a gente é indiferente aos olhos dele. A gente não tem valor aos olhos dele. É isso que Jesus identifica como falta de fé nos discípulos nesse episódio do Evangelho. Quem continua a nossa leitura? Ou se quiserem ir fazendo comentários também, fiquem à vontade. A tempestade desmascara nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Obrigado, Tânia. Aqui também outra forma de expor como toda essa situação deixou a olhos vistos a nossa falta de prioridades, né? A nossa dificuldade em estabelecer o que realmente é importante na vida. E uma coisa que o Papa Francisco repete bastante é o modo como a gente se apega a planejamentos e planos e projetos. Inclusive, o Papa fala muito disso no contexto eclesial mesmo. E realmente é importante fazer o planejamento da vida de uma paróquia, da vida de uma diocese, da vida de um movimento, etc. Mas o Papa Francisco deixa muito claro que isso não garante que naquela comunidade a presença de Deus, a vida de Deus se manifeste, emerja
seja percebida, seja sentida, seja experimentada. E muita gente se perde nisso, numa pastoral de escrivaninha, pensando nesses projetos todos. Chega uma situação como essa, dá uma rasteira totalmente na gente, e simplesmente os projetos ficam em suspenso, abandonados ou adiados, e a gente não sabe o que colocar no lugar. A gente demora até entender como agir de novo, de um modo novo nessa situação, se chega a entender. Se chega a entender, já é um avanço, assim. Que não basta simplesmente esperar passar e voltar tudo ao normal. Quando o Cardel Czerny fala, ou o Papa também vai falar em outros textos aqui nesse livro, de não voltar simplesmente ao normal, está falando também da realidade das nossas comunidades, da igreja. Não adianta só esperar passar e tudo voltar a ser como antes. Que a gente esteja tão dependente de que esses planos sejam retomados é um sintoma sobre como as nossas comunidades vivem. Né? E que justamente, como o Papa diz aqui, aquilo que nutre, que sustenta, que dá força à nossa vida, à nossa comunidade, a gente acaba deixando para trás, fica abandonado, fica adormecido. Que é justamente o ser comunidade, o relacionar-se uns com os outros, o vínculo que existe entre nós, o me entender, entender a minha identidade como membro de uma comunidade, como parte de algo e não como alguém fechado em mim mesmo. Se uma comunidade vivia como comunidade antes da pandemia, então a pandemia, mesmo impossibilitando encontros presenciais, é capaz de fazer essa comunidade continuar experimentando o que é ser comunidade. Mas se antes não se vivia como comunidade, se vivia como um coletivo de números, de uma massa de gente que não se conhece, aí a pandemia destrói tudo, não sobra mais nada. E aqui é o apelo que o Papa faz da gente olhar com atenção para isso, meditar sobre essa realidade. Porque também esse nosso afã de querer logo voltar tudo ao normal e retomar todas as coisas como eram antes, é também uma fuga de ter um olhar contemplativo diante disso tudo, de ter um olhar meditativo diante disso tudo e realmente perceber o que é importante, o que a gente estava fazendo com o nosso tempo até agora, que prioridades a gente estava dando. E para a gente é muito mais fácil varrer todas essas questões para debaixo do tapete e tentar voltar o mais rápido possível àquilo que a gente chamava de normalidade. E não, é um momento para a gente parar e repensar as nossas prioridades, repensar o nosso modo de ser igreja, repensar o nosso modo de ser sociedade. Quem quiser continuar? Com a tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. Ficou a descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nesta tarde, Senhor, a tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa.
não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta, gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, acorda, Senhor. Obrigado, Rosa. Aqui ele aprofunda mais ainda essa questão, né? Se a gente pega a Laudato Si, a encíclica do Papa sobre a Casa Comum, que é um documento aí que fez 5 anos, mês passado, e a gente ainda não cansa de se aprofundar, porque tem muita coisa ali sobre o modo como a gente vive hoje. Uma coisa que às vezes passa um pouquinho despercebida é como, nesse documento, o Papa coloca todas as reflexões numa chave de contemplação e de dom. O que nos liberta dessa visão pobre de enxergar as coisas, de não escutar realmente o outro, de não escutar, como ele diz aqui, o grito dos pobres e do planeta, de viver num jeito frenético que vai consumindo tudo, que vai atropelando tudo, atropela quem esteja à nossa frente. Na raiz dessa visão, na raiz da transformação que essa visão precisa ter, está uma atitude contemplativa. De saber parar diante das coisas, de saber se deter diante do rosto do outro, de saber escutar com atenção o outro, de escutar o que diz a natureza, de escutar o que diz os pobres, de escutar o que diz aquele que está diante de mim, que convive comigo, de dar valor, de dar sentido para as coisas que a gente faz. E aliada a essa noção de contemplação, na Laudato Si, aparece muito a noção de dom. Quando eu contemplo as coisas, quando eu paro para olhar as coisas com atenção, com carinho, com gosto, eu percebo que a realidade ao meu redor é um dom. Eu percebo a mim mesmo como um dom, a minha vida como um dom. Eu percebo que o outro é para mim um dom. Eu percebo que o planeta é para mim um dom. E é justamente essa percepção que impede a gente de sair atropelando tudo por aí, né? E aqui o Papa narra isso de um jeito tocante, forte, que dói até, mas ao mesmo tempo belo. Né? De de narrar isso que foi acontecendo com a gente. Avançamos destemidos, pensando que sempre continuaríamos saudáveis no mundo doente. A gente foi mastigando, ingerindo, comendo tudo que vem pela frente, sem parar para pensar o que é importante. Aqui nesse próximo parágrafo, o Papa vai começar a responder para a gente aquela nossa pergunta inicial. O que significa a oração e, Porque ao sois mesmo tão tempo, medrosos. como Deus se manifesta no mundo. Pode ir, Thales. Obrigado. Quem que estava começando a ler, pode ficar à vontade. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Senhor, lança-nos um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, como, sobretudo, vir a ti e fiar-se de ti. Nesta quaresma ressoa teu apelo urgente. Convertei-vos a mim e de todo o vosso coração.
Chama-nos a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa. Separar o que é necessário daquilo que não é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosos e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um só. Quantas pessoas, dia a dia, exercitam a paciência e infundem a esperança, tendo a peito não semear o pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Obrigado, Fabiana. Nada. Opa. Aqui. O tempo de decisão, diz o Papa, né? Não é o tempo do teu juízo, ele fala para o Senhor, né? Não é o juízo final, mas é o tempo do nosso juízo, do nosso discernimento. Decidir o que conta, o que passa, separar o que é necessário daquilo que não é. Isso em tudo na vida. A gente percebe isso no jeito como a nossa família vive, de como hoje às vezes a gente sente falta de ter encontrado mais os nossos familiares antes, quando isso era mais possível. A gente sente isso na sociedade, no modo como a sociedade se organiza, etc. A gente sente isso como comunidade cristã. Separar o que é necessário daquilo que não é. Reajustar a rota da vida, né? É engraçado como a gente... Eu acho bonito como algumas comunidades cristãs, geralmente comunidades protestantes tradicionais, luteranos, anglicanos, sempre fazem depois do culto um cafezinho. Todo mundo conversa, toma um cafezinho juntos, praticamente toma o café da manhã juntos ali. E muitas das nossas comunidades a gente não tem tempo para isso, mas a gente tem tempo para fazer reunião sobre tudo. A gente dedica os nossos esforços assim a um monte de coisas juntas. É um trabalho bonito que a gente faz, com certeza. Mas viram fazer. E talvez se a gente tomasse mais cafezinho juntos, a gente entenderia melhor o sentido desse fazer. Se a gente convivesse mais, se a gente pudesse experimentar melhor a vida como comunidade, experimentar que ali na comunidade eu sou um irmão, eu sou membro de uma família, eu não sou simplesmente um funcionário.
E aqui, nessa metade do parágrafo, o Papa vai começando a dar a resposta. A gente vê esses companheiros de viagem que, nessa situação de medo, reagiram oferecendo a própria vida. E aqui está a resposta da pergunta: como Deus se manifesta no nosso mundo? E o Papa diz: aí que está a força operante do Espírito, derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns. É aí que a vida do Espírito se manifesta. Naquelas pessoas que se doam, naquelas pessoas que cuidam uns dos outros. E aqui ele elenca vários profissionais, né? Médicos, enfermeiras, caixa de supermercado, limpeza, tudo mais, né? Gente que compreendeu que ninguém se salva sozinho, que cada um precisa da mão do outro, né? Quando justamente se manifestou na vida dessas pessoas o cuidado com o outro, a preocupação com o outro, tanto desses profissionais, desses voluntários, religiosos, etc., mas também na vida das famílias que tiveram casos de Covid e que sofreram pela internação, talvez pela morte e tudo mais. Mas quando o amor se manifestou, mesmo no meio da dor, ali se manifestou Deus. É o que diz a primeira carta de João. É praticamente o tema fundamental da primeira carta de João. João diz: ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais contemplou a Deus. Mas quando nós nos amamos, Deus permanece em nós. É quando a gente vive esse importar-se com o outro, esse abrir-se para o outro, que Deus se manifesta. Por isso que João, justamente na primeira carta, diz 2 vezes: Deus é amor. Onde o amor se manifesta, Deus se manifesta. Ali acontece uma teofania, uma manifestação de Deus. E a gente viu isso em vários exemplos durante esse período da pandemia, continua vendo, né? Nos casos mais que mais aparecem, até os casos que ficam escondidos, né? Acho que vocês viram, para dar um exemplo bem pequeno, né? Na semana passada, aquela foto de um jovem que escalou a janela do hospital para poder ver a mãe no quarto do hospital, na Palestina, se não me engano. Quando você vê aquela foto do jovem sentado na beirada da janela, olhando pela janela a mãe, aquela foto é um ícone de Deus. É como Deus se manifesta também na nossa vida. Aquele olhar de cuidado, aquele olhar de carinho é o olhar que Deus tem sobre nós. Então é nessas situações de zelo, de cuidado, de ternura, de preocupação pelo outro, de gesto concreto pelo outro, de atenção, de olhar nos olhos, é aí que Deus se manifesta na nossa vida. É quando a gente é objeto desses olhares, dessa atenção, dessa preocupação, e aí a gente sente o amor de Deus na nossa vida através do outro, e quando a gente também se coloca a serviço, quando a gente lava os pés dos outros, quando a gente enxerga o rosto do outro, né? E aqui o Papa lembra da oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, que todos sejam um. Como eu falei, é essa a missão da Igreja, como diz o Vaticano II, né? Ser sinal e instrumento de unidade. E numa situação dessa, como o Papa disse ali nos parágrafos anteriores, a gente redescobre aquela pertença comum entre nós. A gente está ligado uns aos outros, a gente poderia dizer para o bem e para o mal. A gente vê o quanto essa ligação entre nós acaba também causando, quando essa ligação é frágil, quando essa ligação é de exploração, quando essa ligação é de submissão, acaba causando ainda mais sofrimento numa situação como essa, e ao mesmo tempo ver que quando essa ligação entre nós é positiva, promove o outro, enriquece o outro, é dessa ligação que a gente depende.
É isso que traz vida, que traz sentido para nós. E é interessante aqui também, nesse parágrafo, essa ligação que o Papa faz aqui, né? Às vezes a gente ouve discursos que polarizam a questão da pandemia em pânico, medo ou indiferença, displicência, né? Então tem gente que acha que a gente não pode criar pânico nas pessoas, então a gente tem que viver de qualquer jeito, como se não tivesse vírus por aí, dá na mesma, vamos sair por aí, beleza, não tem nada a ver, não tem que ter medo. E aqui o Papa opõe ao pânico não o descuido, mas a corresponsabilidade. Não existe só esses dois polos de descuido ou um pânico, desespero. Existe uma terceira opção, a via de ser responsável, de não se desesperar e também não descuidar do outro e de nós mesmos, mas ser responsável uns pelos outros. Na nossa reflexão aqui sobre a manifestação de Deus, Deus não se manifesta nesse desespero, Deus não se manifesta no descuido, mas se manifesta na responsabilidade uns pelos outros. Alguém pode continuar a leitura, por favor? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemo-lhes os nossos medos, para que ele os vença. Com ele a bordo, experimentaremos como os discípulos que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capaz de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora. Na sua cruz fomos salvos. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança. Na sua cruz fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento, que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Obrigado, Josiane.
O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. E aqui o Papa deixa muito claro que esse reconhecer-se necessitado de salvação não é só uma relação entre mim e Deus e o resto do mundo que fica totalmente fora disso. Mas o cristianismo, a fé cristã, ela enfatiza muito que essa relação entre mim e Deus não se dá a não ser junto, numa relação com os irmãos. E por isso o Papa continua: não somos autossuficientes. Nós precisamos do Senhor e precisamos uns dos outros. E a força de Deus se manifesta então justamente nisso. Fazer resultar em bem tudo o que nos acontece. Essa força de Deus se manifesta nessa situação, naqueles momentos, naquelas pessoas, naqueles olhares, naqueles gestos que fazem aparecer o amor, fazem aparecer o sentido, mesmo onde tudo parece escuridão, onde tudo parece tempestade. E aí vem essa reanimação que ele fala da nossa fé pascal, né? Essa manifestação de Deus na nossa vida, naqueles que amam, é uma manifestação do ressuscitado, a manifestação da vida verdadeira. É a certeza de que ele vive e vive justamente se manifestando nesse amor que a gente vive entre nós, na comunhão que a gente vive entre nós. E aqui ele faz esse convite, então, né? Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, né? Que solicitam a nossa ajuda, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apagar a chama que ainda fumega, né? Mas deixar reacender a esperança. A esperança é um traço distintivo do cristão, né? A fé, a caridade, a esperança são as coordenadas da vida cristã, né? A gente crê naquele que vive. A gente crê numa vida eterna que é vida de comunhão. Mesmo quando parece que ao nosso redor a escuridão se alastra, a gente permanece crendo no amor, permanece crendo na vida que se manifesta, porque justamente no amor e justamente na vida que Deus se manifesta a nós. E por isso permanece teimoso em estender o braço ao outro e não ficar de braços cruzados e em realmente enxergar a presença do outro ao redor de nós, né? E não ser indiferente a tudo que está acontecendo. Podemos continuar a leitura? Abraçar a sua cruz. Opa, espera que está longe o microfone. Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaço onde todos possam sentir-se chamados a permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Que lindo isso, né, Felipe? Aqui está a força da fé, que liberta do medo e da esperança. Por que sois tão medrosos? Ainda tendes fé? Queridos irmãos e irmãs, deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria
nessa tarde de vos confiar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade, desta colunata que abraça Roma, e o mundo desça sobre vós como um abraço consolador. A bênção de Deus, Senhor, abençoe o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações. Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temorosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Eu não me canso de ler isso. Obrigado. Mas veja que ele termina essa homilia justamente com a questão lá do começo. O que significa não ter fé? A falta de fé que Jesus vê nos discípulos. É achar que Deus não se importa conosco. Achar que que a gente é nada para ele. Ele termina justamente com a citação da primeira carta de Pedro. Tu tens cuidado de nós. Sim, o Senhor não está ausente, ele continua cuidando de nós. E quando a gente abre espaço na nossa vida para oração, a gente percebe essa presença acolhedora de Deus dentro de nós, habitando em nós. Isso vai transformando o nosso olhar. Quando ele diz abraçar o Senhor para abraçar a esperança, né, que a Eva até destacou. É isso, quando eu faço essa experiência de acolher a presença de Deus em mim, ou seja, nesse acolher Deus em mim, na verdade eu percebo o quanto Ele acolhe a mim mesmo, o quanto Ele acolhe a minha existência, acolhe sem pé atrás, acolhe incondicionalmente. Sem julgamento. Sem julgamento, sem etiquetar, sem rotular, acolhe totalmente. Quando eu faço essa experiência, eu não posso não replicar esse mesmo tipo de experiência com as pessoas com quem eu encontro. Se eu realmente fiz essa experiência de ser acolhido, isso pouco a pouco vai transformando também o meu jeito de me relacionar com os outros. E eu passo também a me abrir mais, a acolher melhor os outros, a acolher sem julgamento, sem condições, sem ses nem mas a vida do outro. E a me importar com o outro e a estender a mão ao outro. Né? E então abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Abraçar o Senhor fazendo essa experiência de acolhida, essa experiência de vida verdadeira, que mesmo numa situação dessas me dá esperança para continuar, para não me fechar em mim mesmo. Quando a gente perde a esperança, quando a gente cai no desespero, a gente acaba se fechando em nós mesmos. Né? A gente acaba numa inércia, numa inatividade, numa paralisia. Né? E essa paralisia não é só uma paralisia de não ser capaz mais de agir, mas nesse não ser capaz mais de agir em favor do outro é uma paralisia de manifestar Deus no mundo. A gente impede que a vida divina, que a vida do Espírito se manifeste através de nós. Ela se manifesta quando existe lugar para a esperança. Essa esperança não precisa ser grande coisa, não é um otimismo bobo. Não é falta de responsabilidade, né? Ah, não, tudo vai ficar bem, tanto faz como a gente faz as coisas. Mas é realmente enxergar que a realidade mais profunda que tem ao nosso redor é a comunhão, é a unidade, é o amor. E trabalhar para que essa unidade seja cada vez mais manifestada, alimente cada vez mais a nossa vida. Pode ser uma esperança pequenininha, pode ser, como diz o Papa Francisco sobre a fé, na encíclica Lumen Fidei, a fé não é uma luz que clareia tudo, como se fosse uma luz de laboratório, que deixa todas as respostas claras. Ela é uma pequena chama que ajuda a gente a ver o próximo passo. Já é suficiente para caminhar. Perguntar pelo sentido de tudo que está acontecendo com a gente agora
não é tanto querer resposta para tudo, querer que caia do céu, de repente, um manual explicando por que essas coisas estão acontecendo, mas encontrar um sentido no que a gente está vivendo é conseguir ter luz suficiente apenas para dar o próximo passo, apenas para conseguir sair dessa paralisia e ter criatividade, e deixar que o Espírito se manifeste como criatividade, de buscar mais comunhão, mais unidade, mais integração e menos indiferença, menos inclusão, menos frieza nas nossas relações. Então aqui a gente termina essa homilia do Papa. Tem mais um textinho pequeno aqui. Vamos fazer esse textinho pequeno aqui, daí a gente abre para a gente comentar e conversar um pouquinho. É só uma pagininha e pouco. Que é uma carta que ele escreve, né, o Papa, para um jurista. A preparação para o depois é importante. Alguém quer ler? Vou ler. Caro irmão, obrigado pela sua mensagem. Todos nós estamos preocupados com a progressão geométrica da pandemia. Estou edificado pela reação de muitas pessoas, médicos, enfermeiros, voluntários, religiosos, sacerdotes, arriscando suas vidas para curar e defender pessoas saudáveis do contágio. Alguns governos têm tomado medidas exemplares, com prioridades claras para defender a população. É verdade que essas medidas são pesadas para aqueles que se veem obrigados a observá-las, mas é sempre para o bem comum e, em geral, a maioria das pessoas as aceita e age com atitude positiva. Governos que enfrentam a crise desta forma mostram a prioridade de suas decisões, as pessoas primeiro. E isso é importante, porque todos sabemos que defender o povo significa um colapso econômico. Seria triste se eles escolhessem o contrário, o que levaria à morte de muitas pessoas, uma espécie de genocídio viral. Na sexta-feira, tivemos uma reunião com o dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, para refletir sobre o hoje e o amanhã. A preparação para o depois é importante. Já podemos ver algumas consequências que precisam ser enfrentadas. Fome, especialmente para pessoas sem emprego permanente, trabalho precário, etc. Violência, o aparecimento de usuários, que são a verdadeira chaga do amanhã social, criminosos, desumanos, etc. Sobre o futuro econômico, é interessante a visão da economista Marina Mazzucato, professora da University College London. O valor de tudo, fazer e tirar na economia global, temas e debates 2019. Quem o produz e quem o tira na economia global? Eu acho que ajuda a pensar no futuro. Queridas saudações à tua mãe. Por favor, não te esqueças de rezar por mim. Eu faço isso por ti. Que o Senhor te abençoe e que a Santíssima Virgem te proteja, fraternalmente. Obrigado. É bonitinho o Papa no final, mandando um abraço para a mãe dele, né? Aqui
Queria destacar rapidinho essa ideia das pessoas por primeiro, né? Que é fundamental. E esses elementos que ele elenca aqui como consequências que a gente já precisa pensar, né? A fome, o trabalho precário, e uma coisa que ele dá destaque aqui é o aparecimento de usurários, de quem pratica usura, de quem vai emprestar dinheiro para as pessoas que estão numa situação difícil agora, para depois explorar essas pessoas com juros absurdos, né? E o Papa é bem drástico aqui, né? São a verdadeira chaga do amanhã social, são criminosos desumanos que se aproveitam dessa situação de fragilidade para depois poder ganhar o seu, né? Às custas dos outros. Enfim, acho que a gente pode retomar aqui e conversar um pouquinho sobre essas coisas, principalmente sobre a homilia, né? Essa ideia de como que a oração, de como que a manifestação de Deus acontece, né? De que ali, naquele momento de oração, que era engraçado, né? O Papa tinha convocado aquele momento de oração na Praça de São Pedro. Naquela semana eu vi em alguns grupos de WhatsApp de igreja, assim, gente falando que no momento da oração do Papa, todo mundo deve parar tudo o que está fazendo e se concentrar, porque o Papa vai reunir toda a força espiritual do mundo para deter a pandemia. Como se o Papa fosse o super-homem, uma coisa assim, né? E o Papa vai num caminho totalmente oposto na homilia dele. Que não é disso que se trata a oração, não é de tratar Deus como uma fada madrinha que vai resolver as coisas com uma varinha de condão, como o Papa já falou em outra ocasião, né? E mesmo a oração que ele fez no começo daquela liturgia da palavra, naquele dia, ela expressa isso bem. Que a oração que ele faz é a seguinte, como se fosse uma oração do dia, né, da coleta, antes da leitura. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, olhai a nossa dolorosa condição. Confortai os vossos filhos e abri os nossos corações à esperança, para que sintamos em meio a nós a vossa presença de Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É isso que ele pede nessa oração. Confortai os vossos filhos, abri os nossos corações à esperança, e assim a gente vai sentir em meio a nós a presença de um Pai que cuida. Não pede mágica para Deus, não pede que ele estale os dedos e tudo pare. Mas pede que a gente seja capaz de perceber a presença dele no meio disso tudo. Eu senti assim, tem uma parte da leitura que ele fala sobre a questão dos antigos em relação ao como se direciona, né? Que se direcionavam nas estrelas e acreditavam nos caminhos, né? E que às vezes nós temos Deus se manifesta através de várias coisas no mundo para nós, né? Muitas coisas. E como que isso às vezes a gente fecha os olhos, não quer ver, a gente prefere. Eu fiquei impressionado com um número, eu quero pegar aqui para mostrar para vocês, sobre o quanto o mundo cresceu economicamente, o quanto cresceu a população, o quanto cresceu a per capita no mundo. O mundo cresceu algumas dezenas, ou talvez centenas de vezes mais do que a população, a população cresceu 9 deixa eu pegar esse número aqui, ó. Peço um pouquinho só de paciência, se alguém quiser falar alguma coisa antes, mas é que ele é muito forte. E
foi uma fala do José Eustáquio Diniz sobre a questão da sociedade, como é que ela se encontra. E a gente vê que, no fundo, o que nós acabamos por construir, é o que a gente está vendo, né? É um mundo um tanto quanto desgovernado, na verdade. Tá? E onde está a oração nisso, né? Essa é a pergunta que o Papa faz. Como é que a gente reza? Onde está a nossa confiança? Tá? Onde nós pomos a nossa confiança? Tá? Essa é uma pergunta, assim... Amanhã, inclusive, eu queria fazer um convite para vocês, enquanto se eu acho aqui. Amanhã nós vamos ter uma fala muito bonita e forte sobre a casa comum e os exercícios espirituais de Santo Inácio, falado pelo padre Adroaldo Palaoro, tá? Um jesuíta. Não sei se vocês conhecem, é um cara muito especial, muito especial. Ele escreve todos os domingos, em vários lugares é publicado e tal. E ele coloca muito a questão da relação do ser humano com as criaturas, que é o que, né? Como a gente pega os exercícios espirituais e trabalha a questão do princípio fundamento, quer dizer, como que nós, que somos seres criados, né, para louvar, servir, referenciar a Deus, tá? Nos encontramos em relação à sociedade como tal, ao mundo, ao planeta, né? Ele vai... É muito bonito. Eu vou parar de falar aqui, que eu quero só achar isso que eu acabei de dizer, senão eu não vou achar. Tá? Felipe, eu também queria falar a respeito da chama que não apague, a chama que ainda fumega, né? Sobre a esperança. Às vezes a nossa esperança parece que está diminuindo, está caindo, de repente vem uma atitude, vem uma ação, vem uma palavra, vem um jovem subindo em cima passando por cima de um muro, subindo numa janela para dar um tchau para a mãe, para ver a mãe, para mostrar que está ali. Esse é o sopro do Espírito que não deixa essa chama apagar. E eu fico assim impressionada com os pequenos detalhes, os pequenos carinhos de Deus, né? Que Ele envia para que essa chama ela continua fumegando, e quando ela está para apagar, aparece algo que contribui, né? Que ajuda. Essa leitura desse livro eu nunca canso. Eu já li umas 2, 3 vezes já, e ainda utilizo em alguns momentos, porque faz refletir o quanto nós humanos nós nos perguntamos, né? Quanto nos questionamos. Por que eu sofro se eu trabalho tanto na igreja, né? Por que eu passo por tudo isso? Por que tanta gente dentro da igreja está morrendo sendo que reza, né? Então, todos esses argumentos fazem com que a gente avalie como que é o tamanho da nossa fé. Como que a gente quer uma troca, a gente quer algo, uma barganha, nós queremos algo para ser trocado. Então, acho que a pandemia, é lógico que é triste, mas ela veio para a gente refletir a nossa fé. Ela veio para a gente pensar no ser humano, o que é importante, quais são as questões que a gente está colocando à frente da nossa vida. É isso que eu queria colocar. E muito obrigada, Felipe. Você, como sempre, é muito bom. Gostei. Obrigada. Imagina. Mas é isso mesmo, né? E percebendo essa presença de Deus, que às vezes esse espírito vai se manifestando, às vezes de um jeito que consola, às vezes de um jeito que incomoda, mas sempre de um jeito que me faz olhar mais para fora de mim mesmo, mais para o outro e menos com os meus próprios caprichos, né? Quando incomoda, a gente não pode varrer esse incômodo para baixo do tapete. É que nem aquela musiquinha, né, Felipe? Jesus Cristo me deixou inquieto. Isso. Senão a gente acaba sendo indiferente ao outro, né? É fácil a gente se esconder numa casca e deixar de se importar com o outro, né? Mas é justamente por isso que quando esse incômodo aparece, e isso faz a gente olhar melhor o outro, é justamente aí que Deus está querendo dizer alguma coisa pra gente, né?
Fala, Beto. Então, achei aqui. O crescimento de 250 anos, de 1769 para 2019, a riqueza, o PIB, cresceu 134 vezes. A população cresceu 9,2 vezes. E a renda per capita, 14,6. Ou seja, 134, 9,2 da população, e a renda cresce 14,6. Ou seja, a riqueza cresce principalmente na mão de poucas pessoas, tá? E a gente parece confiar mais na economia, nos prazeres, tá? Aparentes, e confiar num jogo da sociedade, enquanto às vezes abandonamos o barco, tá? Porque nós temos que mudar a casa comum. Nós temos que mudar a forma de nos relacionarmos com o todo. Nós precisamos confiar, nós precisamos orar, nós precisamos rezar. Porque se nós não rezarmos, não meditarmos e fazermos um discernimento do dia a dia nosso, nós estamos deixando o planeta, ele vai continuar, mas nós vamos acabar. É muito sério. Veja, a gente está fazendo aqui, você imagina, assim, vem um questionamento. Nós estamos fazendo o ciclo de leitura hoje sobre a vida pós-pandemia do Papa Francisco, com a CNBB, com o apoio da CNBB, da CRB e do CNLB, ou seja, o Laicato, e temos 12 pessoas. Agora, isso aqui já não é um suficiente para nos questionar, inclusive? Tá? Não podemos tapar os olhos disso não, gente. Será que a sociedade... Será que é o horário? Será que... Mas mesmo que tivesse 50, 100 pessoas, quantas pessoas estão lá vendo a novela? Construindo vendo o que está alimentando ali. Cada um tem seu discernimento, pode fazer o que quiser. Só que é o seguinte, a responsabilidade na vida, que é um presente para nós. Deus nos deu um presente. E qual o compromisso que a gente tem com essa vida? Não nós que estamos aqui, mas a sociedade como um tal. Não é verdade? Ah, tem muitas lives, tem muitos... Tá, pode ter. Mas mesmo assim, onde estão nossos irmãos? E como nos relacionamos com as criaturas? Tá? E aí traz, por que somos tão medrosos? Será que a sociedade está perguntando por que se é medroso ou não? O Felipe falava no início da conversa aqui, e o Papa falava, né? Tem pessoas que agem de maneiras diferentes frente à pandemia, várias formas. E muitas se negligenciam, não pensam, tá? Estamos com medo com o quê? Apenas da economia, que nós vamos ter o salário para pagar o salário no final do mês. Somos pequenos empresários, tá? Eu quero receber o meu salário, eu preciso dele. Nós precisamos encontrar uma nova maneira de ser. Por isso, hoje, parece assim que esse momento da pandemia veio quando Francisco nos chamava para uma nova economia, para uma nova educação, para o Pacto Mundial para a Educação. Tem um questionamento muito sério atrás disso, tá? E será que a sociedade está enxergando isso?
Ou está pensando apenas em crescer a riqueza? Nós precisamos crescer em tecnologia. Nós precisamos crescer em tecnologia. Nós estamos tendo um mundo de, talvez, não só da relação com os animais, com o reino vegetal e tal, mas talvez nós tenhamos planos diferentes de humanos, entrando a quinta geração. Será que todo mundo está acompanhando isso? Ou será que o mundo está voltado para alguns? E a grande maioria está sendo deixada de lado? Tá? Mas será que isso era o projeto de Deus para nós? Podem falar, gente. Você está com o som desligado, Felipe. Obrigado. O que o Beto fala lembra a gente de uma coisa que o Francisco já falou, João Paulo II, Bento XVI diziam isso, que o critério, muita coisa pode parecer oração, né? Então, qual que é o critério para eu saber que essa oração é uma oração verdadeira, uma oração autêntica e não um palavreado vazio? É se isso me transforma e me faz amar mais. Senão é uma prática ali de eu fechado comigo mesmo, né? E a gente vê no Evangelho dois personagens que são praticamente oposto um do outro, né? Na parábola do bom samaritano, o próprio samaritano, e no encontro de Jesus com o jovem rico, esse jovem. O samaritano é alguém que não era alguém que seguia as regrinhas da religião judaica, estava fora desse sistema religioso, mas o que importou e que fez dele o exemplo que Jesus dá nessa parábola é que ele é capaz de olhar para o outro, olhar para quem precisa. Passou o levita, passou o sacerdote, não fizeram nada diante daquela pessoa ferida à beira da estrada, mas passou o samaritano, viu e teve compaixão. E o jovem rico é quem cumpre todas as regras, obedece todos os mandamentos, tem um currículo perfeito, né? Diz para Jesus, tudo isso eu faço desde a minha juventude. E mesmo assim é incapaz de olhar para o outro. E aí Jesus diz, falta uma coisa. Vende teus bens, dá o dinheiro aos pobres. Mostre, manifeste que você é capaz de pensar no outro, que você não vive olhando o próprio umbigo. Que esses mandamentos ajudaram você a fazer um êxodo de si mesmo e não a simplesmente se achar justo e se colocar num pedestal. É esse olhar para o outro, esse olhar e ter compaixão que o samaritano faz que manifesta o quanto a gente está aberto à presença de Deus ou não. Né? E uma outra coisa que eu lembrei enquanto o Beto falava, sabe, isso é uma coisa que é tão central na nossa fé, é justamente a ideia de irmão, né? De que a gente veja o outro como irmão. Uma vez, muito tempo atrás, eu vi uma notícia, nem lembro onde que foi, o que é o contexto exato dela, mas era no Brasil, de alguém que estava parado no carro, no semáforo, e veio um pedinte na janela do carro, e o motorista reconheceu que aquele pedinte era o irmão dele que estava desaparecido havia muito tempo. E o que ele fez? Levou ele para casa, deu banho, deu comida, deu moradia, tentou arranjar um emprego, alguma coisa assim, regularizado, documentação, tudo isso. Por que fez isso? Porque viu o irmão. É o irmão dele. Quando a gente diz que nós somos irmãos uns dos outros, a gente está querendo dizer isso. Que diante de cada pessoa
eu sou chamado a me sentir como se eu estivesse diante do meu irmão. Não fosse indiferente, não deixasse para lá, mas fosse capaz de fazer tudo o que eu faria para o meu irmão. E quando eu vivo essa relação com as pessoas como irmãos, então eu vivo uma relação com Deus como Pai. Santo Oscar Romero dizia que nós somos tanto mais filhos de Deus quanto mais somos irmãos uns dos outros. Na nossa fé é indissociável essas duas relações, com Deus, com o Pai e uns com os outros. É isso que a gente é chamado a viver. É isso que é a oração, é esse o caminho que a oração abre para nós. Quem mais quer partilhar alguma coisa, alguma impressão sobre essa nossa leitura? Vocês estão muito acanhados hoje, gente. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu fico pensando assim, o nosso papel, né, pós-pandemia. Eu acho que ficou tão escancarado que o problema está nas estruturas, né, nas estruturas social, econômica, até na estrutura da própria igreja, que a gente como leigo aqui, fazendo alguma coisa tão pequenininha, não se sente com força de mudar. Não se sente potente o suficiente para fazer algum tipo de transformação, sabe? Então, e depois da pandemia, todas essas questões que sempre foram problemáticas, elas devem piorar. Como que a gente pode agir? Como que você vê o papel do leigo, que depende de todas essas estruturas, a começar pelo pároco da própria paróquia, até chegar, sei lá, na estrutura do Brasil, na presidência, enfim, tudo isso. A pergunta mais difícil do universo, né? O que fazer para mudar o que está diante de nós? Eu entendo e sinto essa impotência, né? Essas mãos atadas que a gente sente de vez em quando diante disso tudo. Mas talvez uma pista seja o que eu estava falando antes lá, quando comentava o que o Papa diz nessa homilia sobre os projetos, os planos, né? A gente faz muito projeto, muito plano, a gente tem muita estrutura, muita casca, muita carapaça e às vezes pouca vida. E justamente quando a gente pensa nisso, nessa diferença entre ter vida ou ter uma casca, é que esses controles, essas coisas que prendem a nossa ação, que você mencionou, geralmente elas fazem parte dessa carapaça. E o que importa é manifestar a vida. Manifestar uma vida vivida como comunhão. A gente não pode, às vezes, é aquela coisa, do jeito como você falou, a estrutura precisa ser transformada. Os leigos podem ser muito protagonistas numa paróquia, mas se um pároco cria entrave e quer que as coisas sejam do jeito que ele quer, a ação dos leigos fica praticamente imobilizada, né, no dia a dia das pastorais. Mas isso não impede a gente de criar comunidade. Isso não impede a gente de viver em comunhão uns com os outros. E eu estou falando de uma coisa ativa, não estou falando de tentar esquecer desse problema e
e fazer um faz de conta de que está tudo bem. De uma coisa ativa, de criar laços, criar mais laços uns com os outros, criar mais vínculos uns com os outros, viver de forma mais comunitária. Reunir um grupo pequeno que seja, mas de gente que esteja junta, que se comprometa, que possa confiar, sabe? No primeiro momento não é nem para fazer coisas, é para ser uma comunidade, para ter gente em que a gente confie uns nos outros, que a gente possa contar uns com os outros. Quando isso vai acontecendo, isso é um elemento indispensável para que em algum momento as estruturas também mudem, né? Assim, eu, por exemplo, para dar um exemplo, não estou me colocando como exemplo aqui, pelo amor de Deus, mas é uma coisinha muito pequenininha, que desde que a pandemia começou, eu tenho a minha paróquia de origem, né? Depois que eu casei, principalmente, eu parei de frequentar lá, passei a frequentar outra paróquia, mas também, em parte, a gente deixou de frequentar aquela paróquia porque o pároco criava bastante entrave para qualquer tipo de trabalho lá que fosse significativo, assim, né? E a paróquia onde eu cresci, a paróquia onde eu fui catequista durante 10 anos, fui formador de coroinha e tudo mais. E quando a pandemia começou, eu restaurei o contato com alguns jovens dessa paróquia que eu conheço há anos, que lá 10 anos atrás eu ensinei eles a ser coroinha, eu fui catequista deles e tal. E a gente começou a se encontrar toda semana, virtualmente, para fazer um momento de leitura da palavra, partilhar juntos, contar como estão as coisas, ir descobrindo novos sentidos e se aprofundando na vida e na fé, né? E tem sido muito bom. É um grupo pequeno, mas a gente está vivendo um ambiente de comunidade. Isso faz a diferença na vida deles, faz a diferença na minha vida também, né? E isso, assim, independe da estrutura, independe de pároco, independe de todas essas coisas, né? Então, assim, como eu disse, uma pista, não é uma resposta, porque eu não tenho como dar uma resposta à tua pergunta, né? Mas tanto no âmbito da igreja, das nossas comunidades, quanto no âmbito da sociedade, qualquer mudança realmente efetiva, realmente transformadora, não é viável sem a gente passar a viver mais como comunidade, junto uns dos outros, conhecendo melhor uns aos outros, não se fechando no nosso próprio círculo pequenininho, nossa bolhazinha, né? Mas procurando se importar mais uns com os outros, se abrir, conhecer, aglutinando mais as pessoas e fazendo esse percurso, né? Uma coisa que o Papa Francisco gosta de falar, que ele desenvolve um pouco mais no Evangelii Gaudium, é que é muito mais importante iniciar processos do que ocupar espaços. Ocupar espaços é uma coisa que é muito efêmera, é muito frágil. Parece que a gente conquistou alguma coisa e 2 anos depois já não existem esses espaços, sabe? É importante, mas mais importante é iniciar processos, é fazer caminho com as pessoas, é ir amadurecendo como pessoa, como comunidade. E isso é capaz de transformações duradouras. Isso é capaz de, mesmo que elas demorem, mesmo que seja difícil, isso é capaz de ser realmente efetivo, né? Enfim, não respondi a tua pergunta, não tenho como, mas são pequenas pistazinhas, né? Fala, Beto. É só a questão assim de a gente se enxergar como impotentes, né, no ambiente macro, mas que pode fazer muito a diferença, né, num pequeno espaço, num pequeno grupo. Se a gente for ficar esperando tudo se transformar também para começar a fazer alguma coisa,
né, a gente não faz. Sim. E também, só antes do Beto falar, lembrando também aquilo que o Cardel Charney falava no prefácio, né? Mais do que um modelo totalmente dependente do Estado ou totalmente dependente do mercado, a gente precisa da ação das pessoas, das pequenas comunidades. Né? E isso inclui também a gente ir formando mais comunidade, né? E estreitando os laços, os fios dessa rede que ligam uns aos outros, mas também ter a coragem de iniciar esses processos que eu comentei, né, em todo tipo de âmbito na sociedade. E não ter medo de dar a cara nessas coisas, né, de olhar para um problema da minha cidade e começar a falar sobre ele, começar a tentar encontrar soluções para ele, começar a aglutinar gente em torno disso, e não ter medo de discernir um chamado a uma atividade mais aberta na sociedade, a vida política, ou qualquer outra coisa assim. Né? Porque e nunca, isso está ligado ao que eu disse antes, nunca fazer isso sozinho, nunca fazer isso como o herói que vai resolver tudo, porque isso seria de novo ocupar espaços e espaços efêmeros que acabam logo, que passam logo, mas ir convocando pessoas e juntando pessoas e criando redes, criando unidade, porque daí aí uma transformação possível aparece no horizonte. Né? Ao longo do processo, com paciência, mas se torna, começa a ser vista, né? A ser entrevista pela gente. Né? Você queria comentar alguma coisa, Beto? Está com o microfone desligado. Na verdade, temos muita força. Não usamos. Nós somos domesticados, efetivamente. Tá? E o gigante, que é o laicato, na verdade, porque nós somos muito mais. E se nós pegarmos as mudanças que tivemos dentro da igreja, teve a participação fundamental do laicato. Se não tivesse tido o laicato na história da Renovaram para cá, principalmente, tá? Vaticano II, mas não só dentro da igreja, tá? Porque o nosso campo é o mundo, na verdade. Nosso campo não é a igreja em si, o campo interno, mas irmos ao mundo, tá? E fomentar isso. Nós precisamos, isso que Felipe falava, eu faço parte da CVX, né? Não sei se alguém conhece, fora Goretti, que faz parte da CVX também, tá? Não sei se outras pessoas conhecem, mas CVX são pequenas comunidades de vida, tá? A gente partilha a vida, mas como é difícil e como a gente tem que encontrar comunidades, isso que você falava, é verdade, para a gente se alimentar, tá? E um dar coragem a outro e a força e se comprometer, porque o teu compromisso ajuda a mim, me entusiasma, me motiva, me faz ser mais um na tropa, tá? No caminho do Senhor. Agora, se eu sou sozinho, o sistema tende a me engolir, tá? E é o que tem acontecido. A gente tem visto o sistema engolindo as pessoas. A gente tem agido enquanto sociedade, a gente tem agido sem se questionar, aceitando tudo que vem, tá? É triste a gente chegar a esse ponto, tá? E só que isso, muitos gritam. Tá aí o grito dos excluídos, tá aí o Tales envolvido na questão do grito dos excluídos, tá? Nós temos comunidades, dioceses, onde o grito dos excluídos nem existe. O bispo é contra o grito dos excluídos. Tem uma diocese que é assim, tá? O bispo não quer colocar o grito dos excluídos, não. Tá?
Não é que ele seja contra. Não, aqui não há necessidade. Talvez a palavra contra seja muito forte. Tá? Mas há situações assim. E nós precisamos ver como sabe, ir trabalhando para que isso vá mudando. Mas para isso a gente precisa fazer uma coisa: colocar a cara, a tapa. Tá? Esse é o desafio que Deus nos coloca. E como leigos, colocar. E isso faz o quê? Que aquele que é pequenininho se transforma em grande. Não para ser grande para si, mas para ser grande, que o Senhor seja grande. Que o trabalho efetivamente aconteça. Então, nós ajudamos a igreja a mudar na medida que a gente se expõe. Na medida que a gente questiona, na medida que a gente vai atrás e faz as reflexões, leva. Não importa para quantos. Eu falei aqui que nós estamos em 12, agora estamos em 13. Tá? Não importa. Tá? Se tiver 7 aqui, nós vamos fazer a leitura. Tá? Se tiver 5, se tiver 2, nós vamos fazer a leitura. Vamos até o fim. Tá? Porque Cristo começou com 12 apóstolos. Né? Essa é o meu testemunho. E para mim, sempre vem aquela história do passarinho. Lembra da história do passarinho na floresta? Que levava no bico a água, e aí perguntaram para ele: mas por que você leva água no bico? Você não está vendo que não vai apagar o fogo da floresta? Eu estou fazendo a minha parte. Tá? Eu acho que é isso, na verdade. Cada um no seu meio fazendo a parte, mas tendo uma comunidade para reflexão, para poder dividir, poder partilhar, poder se construir, se alimentar enquanto irmãos. Tá? Acho que isso, e aí nós temos, por isso é vocação. Nós não somos leigo, não vocacionados. Nós somos leigos de tempo integral. Tá? Isso é ser leigo. É que viver o amor virá pela paixão. Tá? Isso nós somos chamados a isso. Esse é um chamado. Tá? Muitos falam de vocação do religioso, da religiosa, do padre, do sacerdote, mas pouco se fala da vocação laical. É necessária, ela se faz necessária. É importante. A gente precisa dessa vocação. A igreja necessita dessa vocação, e mais do que a igreja necessita dessa vocação, quem necessita dessa vocação é o mundo. Lembrei também de uma historinha que eu vi uma vez, nem lembro onde é que eu vi, mas que um jovem tinha começado um trabalho por conta própria de igreja, assim, e o bispo perguntou para ele: mas quem foi que te deu permissão para fazer isso? Aí o jovem respondeu: o senhor, no dia que o senhor me crismou. A crisma é esse envio, né, que nos torna corresponsáveis dentro da igreja. E corresponsáveis, sabe? Eu vejo essa comunidade, eu me sinto corresponsável por ela. Eu vou fazer o que eu puder fazer por ela, apesar das amarras, apesar das estruturas. Claro, sem criar divisão por criar divisão, né? Tentando na medida em que as coisas caminharem e institucionalizando os processos também para que eles sejam mais firmes. Mas nunca sem perder a vida, né? A vida que está por trás de tudo isso. Passou o nosso horário, Felipe. Beleza. Tá. Foi um prazer compartilhar com vocês essas reflexões aí e estar aqui com vocês nessa tarde. Tá. Na semana que vem temos, por favor, convidem os amigos. Tá? Se gostaram, convidem os amigos. Se não gostaram, não falem para ninguém, tá? Não é assim que se faz no teatro, né? Então, não, mas convidem os amigos. Eu sei que vocês gostaram e vamos tentar convidar. Não é simplesmente para ter mais gente, tá? É para que a gente possa cada vez mais despertar e fortalecer a vocação e mostrar o seguinte: nós não estamos sozinhos, tá? Estamos juntos, tá bom? Gente, um grande abraço. Vamos dar palmas para o Felipe. Tá? Obrigado, pessoal. Felipe. Tudo de bom. Tá?
E pretendemos contar com você em outros momentos também, viu, Felipe? Com certeza. Estamos aí. Bom, obrigado, viu? Obrigado a Obrigado a todos. vocês. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau. Acabou. Tá tudo bem?